Boa noite, que bom que estão aqui para o nosso culto agora da noite. Já tivemos também o culto de manhã. Destaco esse versículo: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. De maneira especial, olhando para esse versículo, mas o texto todo do Evangelho que vai ser lido, nós meditamos então hoje no tema As Coisas Escritas. Quero chamar bem-vindo, primeira vez conosco, o Rafael e a pequena Ana Clara, né? Sejam bem-vindos também. Estão morando aqui em Maringá. A Camila não está voltando de Curitiba, e descobri no fim do ano esse meu quase parente, né? Porque a Camila, esposa do Rafael, é filha do meu primo, minha afilhada, né? Sejam bem-vindos então também a Maringá e aqui a nossa congregação também. Nós cantamos o próximo hino, A Ti, Senhor, cantar queremos. Podem sentar. A Ti, Senhor, cantar queremos, porquanto não há nenhum outro Deus.
nosso coração, teu coração se compadece de nós, ó Deus da eterna salvação. Jamais, jamais tu poderás negar a súplica de quem a ti clama. Eu peço que quem puder se coloque de pé e nós seguimos a ordem de culto conforme está projetado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, nós temos novamente o privilégio de estarmos aqui nessa casa de Deus, na presença de Deus, e queremos estar aqui de forma agradável a Ele. O rei Davi, no Salmo 51, versículo 17, diz que Deus não despreza aqueles que se aproximam dEle com coração humilde, com coração verdadeiramente arrependido. Por isso convido a cada um de vocês para que se coloque agora diante do Pai, com coração humilde, com coração verdadeiramente arrependido e confesse os seus pecados. Nós fazemos isso orando juntos. Ó Deus justo e santo, que desejas que eu também seja santo. Como o apóstolo Paulo, reconheço que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é que faço. Como sou infeliz! Sei que mereço condenação e castigo, mas assim como o apóstolo Paulo confiou, eu também confio na tua infinita misericórdia e graça. Por Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, por causa de tua fé em Jesus Cristo, eu perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para que abra a sua Bíblia no Salmo 148. Salmo 148 é um hino de louvor, em que todas as coisas e todas as criaturas são convidadas a louvar a Deus. Nos primeiros 6 versículos, nós temos o convite para que todos os seres celestiais louvem a Deus. Depois do versículo 7 até o versículo 10, um convite para que a natureza e os animais louvem a Deus. E do versículo 11 até o versículo 14, para que as pessoas de todos os povos, especialmente, é claro, na época que foi escrito o Salmo, o povo de Israel, e nós hoje então como família de Deus, como filhos de Deus, de maneira especial também, louvemos ao nosso Deus. Lemos juntos? Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados, para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer.
Louve o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor reis de todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Concede, onipotente Deus, te suplicamos, que ao celebrarmos as solenidades da ressurreição do Senhor, possamos, pelo auxílio da Tua graça, produzir os frutos da ressurreição em nossa vida e maneira de viver, sendo sempre testemunhas de Cristo, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, para todos sempre. Amém. Cristo já ressuscitou. Cantamos, podem sentar. Cristo já ressuscitou e seu túmulo deixou. Vossas vozes levantai, seu triunfo celebrai. Cristo a luta terminou e a vitória conquistou. Agonia, mágoa e dor não lhe causam mais horror. Nem a tumba resistiu, Cristo forte ressurgiu. Ele vive e prometeu vida e glória lá no céu. Este prêmio iremos ter e por graça lhe viver. Aceitemos nossa cruz e sigamos a Jesus. Leitura de 1 João, a primeira carta de João, o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, que também vamos ler uma parte hoje. Capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 2.
Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto, ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Só destacar essa parte final aqui. Mas também os pecados do mundo inteiro. Nós temos que lembrar sempre que a obra da salvação, a obra redentora de Cristo, foi para todas as pessoas. E por isso que está disponível a todas as pessoas. É claro que só tem proveito ou só tem o perdão dos pecados, então a salvação, quem aceita isso, quem crê em Cristo como seu Salvador. Aquele que não crê, infelizmente, a obra de Cristo para ele ainda não tem sentido, não tem valor. Mas Cristo morreu para trazer o perdão para o mundo inteiro, ou para todas as pessoas. O Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao 31. Quem puder, eu peço que se coloque de pé. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou.
Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas, estenda a mão e ponha no meu lado, pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui o Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé cristã hoje com as palavras do hino 233 do Inário Luterano. Nós cremos todos num só Deus, Criador de céus e terra. Um Pai que a nós, os filhos seus, com amor no peito encerra. Dá-nos sempre o mantimento, alma e corpo nos ampara. Em perigo traz alento, proteção na trilha amara. Pois nada nos molestará, com seu poder nos guardará. Nós cremos num só Salvador, que é Jesus, seu Filho amado. É Deus igual ao Criador, e também como Ele honrado. Veio ao mundo por Maria, como um homem verdadeiro. Viu-se em dores e agonia, e expirou no vil madeiro. Porém dos mortos ressurgiu, e nossas almas redimiu. Nós cremos no Consolador, Santo Espírito Divino. Conforta e adorna o pecador com seus dons e seu ensino. Edifica a cristandade, conservando-a em harmonia. E perdoa a iniquidade. Vindo o derradeiro dia, da tumba havemos de sair, e a glória celestial subir. Amém, amém e amém. Podem sentar, convido as crianças para virem aqui. Vem cá, meu amiguinho. Ah, me empresta esse. Por que você trouxe esse bichinho azul hoje? Hã? Os dois. Por que você trouxe? O Smurf é um elefante, mas só me empresta ele um pouquinho. Ele veio com um bichinho azul, com uma camiseta azul, ela está de vestido azul, tem várias pessoas aqui com roupa azul, né? E por quê? Porque nós colocamos lá, a Paula colocou pedindo que quem pudesse vir de roupa azul, porque esse mês agora de abril, né, é mês azul que fala, né? Por causa da questão do autismo, né? Então, por isso que a gente está lembrando disso, e eu estou pensando, acho que durante o mês nós vamos ter aí um momento especial para conversarmos um pouco sobre essa questão aí, né? Legal esse teu elefante azul. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo abençoe o momento especial de vocês lá na escola dominical. Pode ir lá com a professora Diana. As outras duas também vão ajudar hoje, é? Então tá bom. Nós cantamos. Oráculos divinos, sois viva
Queridos irmãos e irmãs, todos os 4 evangelhos nos fornecem vários detalhes sobre o domingo de Páscoa. Começando ao nascer do sol, todos deixam bem claro que houve muitas testemunhas da ressurreição de Jesus. As primeiras testemunhas da ressurreição foram os anjos que disseram às mulheres que Jesus não estava mais ali, mas que havia ressuscitado. Nas horas sombrias do luto, nenhuma das mulheres ou dos homens ainda poderia ser chamada de testemunha. Eles nem sequer poderiam ser chamados de homens e de mulheres de verdadeira fé cristã, porque nenhum deles estava atento às doutrinas que Jesus ensinava, porque tudo aquilo que Jesus havia dito, aquilo que Jesus havia feito, aquilo que ele havia ensinado durante o seu ministério terreno, a respeito da sua vida, a respeito da sua morte, a respeito da ressurreição, tudo isso parece que foi perdido por causa do medo e da tristeza da Sexta-feira Santa. Todos eles, homens e mulheres, começaram a manhã como descrentes. Eles não acreditaram bem, ou parece que eles não conseguiram acreditar nas palavras e promessas de Jesus a respeito da sua ressurreição no terceiro dia. E como resultado, então, todos se esconderam atrás de portas trancadas, temendo pelas suas vidas. E depois que Jesus então ressuscitou dos mortos, e antes de visitar seu Pai no céu, Jesus apareceu a Maria Madalena. Pouco depois apareceu a algumas mulheres, depois a Simão Pedro, depois ele caminhou ao lado de 2 discípulos no caminho de Emaús. À noite então daquele dia, ele apareceu a todos os discípulos, menos a Tomé, porque o Tomé não estava lá, e é claro que o Judas também não estava mais entre eles, porque ele já havia se enforcado. E nos 50 dias seguintes, Jesus apareceu para centenas de pessoas, inclusive Jesus comeu peixe na costa de Tiberíades, com 7 dos seus discípulos, e depois apareceu para um grupo grande de pessoas, lá no topo de uma montanha na Galileia. Os escritores dos evangelhos e das cartas do Novo Testamento, eles procuraram se certificar de que os leitores dos seus escritos ouvissem a verdade, conhecessem os fatos históricos a respeito da ressurreição, e que eles também considerassem o testemunho deles e o testemunho de outras pessoas que viram Jesus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a ressurreição corporal de Jesus na manhã de Páscoa, ela é essencial, ela é fundamental para a doutrina e para a fé cristã. Sem o ensino e sem o crer na ressurreição física de Jesus, não há perdão dos pecados, não há vida eterna, não há salvação. O evangelista João, escrevendo o seu evangelho aqui, em torno de 60 anos depois desses acontecimentos, já lidando com falsos mestres que questionavam a ressurreição física de Jesus, confirmou a realidade física da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. Ele escreveu no texto
de 1 João, que nós lemos há pouco, vou repetir aqui algumas palavras: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E sobre a natureza física da ressurreição, o apóstolo Paulo, na sua carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, escreveu o seguinte: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Mas no domingo, após a ressurreição, Tomé ainda não acreditou nos relatos das testemunhas. Tomé não entendia as doutrinas que lhe haviam sido ensinadas pelo próprio Jesus, e é por isso que ele exigiu a mesma evidência que todos os outros puderam ver, ouvir e tocar. Mas o fato é que nenhum dos discípulos ou das mulheres, como eu já falei, e nem mesmo Pedro, esperavam com fé a ressurreição do Messias, embora isso já estivesse prometido ou profetizado no Antigo Testamento, e o próprio Salvador Jesus tenha falado disso várias vezes. E mesmo então, depois de Jesus ter aparecido aos 2 discípulos em Emaús, e depois daqueles 2 discípulos terem voltado a Jerusalém e terem contado para os outros que Jesus estava com eles, mesmo assim era difícil para eles acreditarem. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 14, relata que Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então veja, o Tomé, ele ficou preso na mesma incredulidade que os outros estavam, até eles verem Jesus ressuscitado. Em nenhum lugar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nós temos que a dúvida ou a incredulidade, a desconfiança, são tolerados da parte de Deus quando se trata da palavra de Deus. Nós devemos crer na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse para Tomé, e claro, os outros também ouviram: bem-aventurados são os que não viram e creram. Na presença do seu Senhor, ao ouvir a sua saudação, ao ver as feridas, a incredulidade de Tomé então foi esmagada, podemos dizer, foi destruída. E aí então ele confessou: Senhor meu e Deus meu.
a incredulidade, a descrença dos discípulos, e especialmente o desafio de Tomé, são partes importantes da história da ressurreição. Essas partes todas estão incluídas no registro do Evangelho por alguma razão. Embora tivessem visto Jesus ressuscitar 3 pessoas durante o seu ministério terreno, eles simplesmente não conseguiam entender e imaginar que agora, então, que Jesus estava morto, ele poderia ressuscitar dos mortos. É por isso, então, que na manhã de Páscoa, ou no dia da Páscoa, houve uma separação entre o que eles haviam vivido, entre o que Jesus havia ensinado e entre os relatos do dia da Páscoa. E é assim que a dúvida e a incredulidade funcionam. São coisas teimosas da nossa velha natureza pecaminosa. E Lutero, sobre a dúvida, escreveu o seguinte: a arte de duvidar da palavra de Deus é fácil, porque é uma habilidade que nasce conosco. Nós recebemos isso de nossos pais. A fé, a verdadeira fé cristã, é obra e dom de Deus. Palavras de Lutero. E aqui nesse contexto ele também lembra aquelas palavras que ele colocou na explicação do 3º artigo do credo: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou, conservou na verdadeira fé, e assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. Queridos irmãos e irmãs, a verdadeira fé cristã, ela é criada, ela é mantida, ela é sustentada pela palavra de Deus. Esse é o ponto do Evangelho de hoje. Quando Jesus apareceu aos discípulos, atrás das portas trancadas, naquele dia de Páscoa, as primeiras palavras que saíram da boca de Jesus foram: que a paz esteja com vocês. Depois mostrou as mãos, mostrou o seu lado e disse de novo: que a paz esteja com vocês. E nessa sequência de ações, Jesus então junta a sua vida, a morte, a ressurreição com a paz de Deus, dizendo com isso que Deus e o pecador estão reconciliados. A paz entre Deus e o pecador é o resultado da vida perfeita, da obediência perfeita de Jesus, do seu sacrifício perfeito na cruz, e é claro, da sua gloriosa ressurreição. Por isso o apóstolo Paulo escreveu que sem a ressurreição não há perdão dos pecados. Mas por que tudo isso está escrito aqui no Evangelho de João? Porque tudo o que está escrito no Evangelho de João, incluindo a luta entre a fé e a incredulidade, desde a Sexta-feira Santa até o aparecimento de Jesus para Tomé, tudo foi escrito com um objetivo, com um propósito. E esse propósito está no final do capítulo aqui, versículo 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida
em seu nome. João, ele não nos contou sobre Tomé e sua exigência de evidência física e a resposta de Jesus, para que nós pudéssemos, quem sabe, justificar os nossos momentos de incredulidade, dizendo: se até o Tomé duvidou, quem sou eu para não duvidar também? Não, o objetivo foi outro. As coisas escritas foram escritas para criar, para sustentar a fé cristã. É o Evangelho de João que deixa isso bem claro de maneira especial. No início do Evangelho de João, os primeiros versículos: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois em casa você olha esse texto, o início do Evangelho de João, e você vê que a palavra verbo começa com um V maiúsculo, então se refere a alguém, se refere na verdade a Cristo. No princípio era Jesus, podemos dizer, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. As coisas escritas foram escritas para que nós pudéssemos crer o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. O que está escrito com o objetivo de manter a nossa fé, de fortalecer a nossa fé. Poderia dizer também aqui, não para satisfazer as nossas curiosidades. Lembro de novo que eu falei na semana passada, da leitura do texto de 1 Coríntios 15, eu sempre digo, se você tem uma pergunta a respeito de ressurreição, 1 Coríntios 15 não responde, esquece a pergunta, é só uma curiosidade, porque aquilo que você precisa crer e conhecer, Deus registrou na Bíblia. Nós não somos diferentes daqueles discípulos, nem de Tomé. Existe dentro de cada um de nós essa luta, essa batalha entre a incredulidade e a fé, a dúvida, a confiança, o pecado e a graça. No entanto, Cristo vem até nós na sua palavra, a mesma doutrina, as mesmas promessas de quando ele esteve aqui e que falou para os seus discípulos, para os seus seguidores, e tudo isso então ficou registrado pela inspiração do Espírito Santo. Tudo isso foi registrado, foi escrito por aqueles que presenciaram tudo aquilo que aconteceu. E é por isso que também, nos 2000 anos que se seguiram depois, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo continuam a enviar pregadores para pregar a verdade do Evangelho. E esses pregadores continuam anunciando, proclamando que Cristo continua vindo até nós através daquilo que nós chamamos de meios da graça, palavra,
sacramentos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ainda continua enviando pecadores para contar para outros pecadores sobre a salvação. Ainda dá aos pecadores a autoridade para perdoar publicamente os pecados, naquilo que é chamado de ofício das chaves, conforme a leitura do Evangelho que foi feito há pouco, onde Jesus diz que se nós perdoarmos os pecados de alguém, são perdoados, e se não perdoarmos, não serão perdoados. Em outras palavras, agora há pouco nós confessamos os pecados, e eu proclamei a absolvição. Se alguém de vocês não se arrependeu verdadeiramente, falou as palavras da oração, da confissão, só da boca para fora, você não recebeu o perdão. É isso que quer dizer esse texto. Mas se você confessou verdadeiramente, quando eu falei as palavras da absolvição, você recebeu o perdão. E eu junto também, claro, né? Deus nos perdoando através então desse ofício das chaves. Por isso, queridos irmãos e irmãs, as coisas escritas foram escritas para que nós possamos crer em Jesus como nosso Salvador e, crendo nele, termos a vida eterna. Bem-aventurados, felizes, vocês que não viram e creram. Seus pecados estão perdoados. Amém. Crie-me, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente como voluntário Espírito. Amém. Podem sentar, queremos trazer as nossas ofertas de gratidão. Durante ofertar, cantamos o próximo hino. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste. A pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons
convido o Valdilei e a Eveline, as crianças estão lá na escola dominical, né? Então, deixa eles lá. Vem aqui vocês dois. Casal, mais os pequenos, né? Por favor, venha até aqui em cima. Valdilei, a Eveline, a Júlia e o Arthur estão vindos transferidos lá de Ponta Grossa, da congregação Santa Cruz. Querida irmã, querido irmão, vocês vieram ao altar do Senhor para serem recebidos como membros desta congregação, tendo sido então transferidos aí da congregação Santa Cruz. E nada impede que vocês sejam aceitos. Por isso, para que conheçamos o sincero propósito, objetivo de vocês, convido a declarar essa intenção diante de Deus e desta congregação. E pergunto: vocês estão resolvidos a serem fiéis na participação aos cultos, à Santa Ceia, colocando-se assim sobre a palavra e a vontade de Deus? Se for, respondam: estamos. Em virtude da promessa feita, em nome da Congregação Evangélica Luterana São Marcos, estendo-lhes a mão direita da comunhão e do amor cristãos, recebendo vocês como membros desta congregação. Incentivo vocês a participarem conosco da ceia do Senhor, dos cultos, e bem como também a fazer uso das demais bênçãos e privilégios dados por Deus à sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vocês, queridos irmãos desta congregação, aconselho vocês também a reconhecer e a receber a Eveline, o Valdilei, a Júlia e o Arthur como irmãos na família de Deus, a orarem também para que as bênçãos do Pai Celeste estejam sobre esta família e também sobre todos nós, a fim de que juntos possamos servir ao Senhor com alegria. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vão em paz e que o Senhor esteja com vocês. Amém. Obrigado. Nós vamos orar. Queremos incluir na oração o Marco Antônio Miller Lázari, que esteve hospitalizado aí durante a semana, passou mal na quarta, na quinta-feira, né? Então foi hospitalizado, mas graças ao bom Deus já está de alta, já está em casa, né? Já está em casa, então agora aí se recuperar completamente em casa. Queremos também incluir na oração o Douglas, que é amigo do Eduardo, a Márcia que colocou, né? O Douglas, Douglas e família está de luto pelo falecimento da mãe dele. Então vamos também orar por esta família que está de luto. Os aniversariantes, aniversário de nascimento, tivemos aí no dia 1º a Quitéria, dia 1º, no dia 2 o Ivel Alex Chiquito, a Juliana do Nascimento, no dia 3 o Douglas Garcia Lima, também a Karen Beatriz, e hoje dia 7 a Michele Barbosa Sleder. E aniversário de batismo tivemos dia 4 o Mateus Lotar Brancalhão Zig, e dia 6 a Natália de Oliveira Reis. E aniversário de confirmação, hoje Roseli de Antony Chiquito. Temos algo mais para incluir na oração? Não? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, a maravilhosa notícia da ressurreição do Teu Filho é motivo para Te louvarmos.
Nós, teus filhos e filhas em Cristo, nos alegramos em nosso Senhor ressuscitado. Pela sua ressurreição, nos deste a certeza da sua vitória sobre o pecado, o inferno e a morte. Cada minuto de nossa vida não é tempo suficiente para te agradecer como mereces. Confessamos que nossas vidas nem sempre refletem a certeza e a alegria que nos deste pela ressurreição de teu Filho. Muitas vezes duvidamos como Tomé, procurando provas. Muitas vezes falhamos em deixar que as outras pessoas vejam que cremos ser Jesus Cristo, o teu Filho, o vitorioso Salvador do mundo. Ajuda-nos a aceitar o testemunho dos teus discípulos em tua palavra. Pelos nossos muitos momentos de dúvidas, perdoa-nos, ó Senhor. Por buscarmos sinais em vez de confiar na tua palavra, perdoa-nos, ó Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, te pedimos que a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia permaneçam sobre nós. Guia-nos a alguém que também precisa conhecer o Salvador Jesus. Ó Espírito Santo do Deus vivo, faze que a tua presença seja sentida em nosso país e nas igrejas, que a tua igreja mantenha bem alto a luz do Evangelho. Abençoa também nossos esforços e leva os corações de muitos a crerem em Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos derramadas sobre os aniversariantes que foram aqui lembrados. Que todos permaneçam firmes e fiéis ao Salvador Jesus. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por ter cuidado do Marco Antônio nesses últimos dias, quando ele teve esse problema de saúde. Com a tua graça, com o teu cuidado, não foi nada mais sério, e ele já está de volta ao seu lar, agora se recuperando. Pedimos então que continue cuidando dele e que logo possa estar totalmente restabelecido na sua saúde. Queremos também pedir pelo Douglas e a sua família que estão de luto, que esta família que está sofrendo pelo falecimento de uma pessoa amada, encontre no Salvador Jesus, encontre na tua palavra o consolo, o conforto para esse momento de dor. Amado Pai, esteja com todos nós durante a semana, quando cada um de nós estiver vivendo a sua vida, realizando o seu trabalho, os seus estudos, enfim, as atividades que cada um de nós tem para realizar durante a semana. E que no próximo final de semana possamos também estar reunidos para agradecermos por todas as bênçãos recebidas. Nós oramos, pedimos, agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Podem sentar, celebramos a ceia, como é costume nosso, vem o pessoal da música, também Giovanni, que hoje vai ajudar na distribuição da ceia. Depois os irmãos e irmãs podem vir. Sejam bem-vindos à ceia do Senhor. nova vida para sempre, uma família, alegria, o amor buscar
princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Que o corpo e o sangue de Cristo vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. Damos graças ao Senhor e oramos. Gracioso Deus, nosso Pai, com esta ceia deste-nos uma pequena antecipação da festa que há de vir no céu. Guarda-nos firmes na fé verdadeira durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos, junto com todos os santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua igreja. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e governa contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Cantamos ainda este hino, Ressurgiu Jesus Senhor. Podem sentar.
bom que vocês estão aqui. Só lembrar, nós temos no nosso calendário, marcado para o próximo domingo, culto mais assembleia. Mas essa assembleia não vai acontecer no próximo domingo, tá? A assembleia foi transferida mais para frente, ficou para o dia 28. Então, no próximo final de semana, teremos o culto regular, no domingo, às 19 horas. No sábado, a reunião dos jovens. Na quinta-feira, estudo bíblico no Sarandi. Pode ser lá na casa de vocês, Sansão? Pode ser? Pode ser lá? Aí eu comunico o pessoal que vai ser lá então o estudo bíblico. Deixa eu ver o que mais eu queria destacar aqui. Só lembrar, acho que já viram, né? Ontem à noite nós tivemos o encontro de casais, estava muito bacana também, vários casais participando, mais do que da primeira vez, né? Já aumentou um bom número, e alguns que vieram na primeira vez não conseguiram vir ontem, né? Então já está bem bacana esse grupo aí dos casais, cada vez mais vindo participar. Então fica o convite para todos estarem também participando. O próximo vai ser então no mês de junho, e aí nós vamos ter uma programação especial lá naquele encontro, já que vai ter lá em junho o Dia dos Namorados, né? Então a gente vai fazer algo diferente lá. Ainda estamos planejando o quê? O mais desejo a todos. Tem ali também lembrar, né, como é que fala lá, que era para os bebezinhos lá? A banheira, os mimos, né? Aquele que está lá é para quem? É para o Theo, né? Para o Theo que nasceu terça-feira. Para o Theo que nasceu terça-feira, mas já tem também uma outra que estamos encaminhando para... Quem que é o outro? O Francisco. Confesso que eu não lembro agora de quem que é o Francisco, mas tudo bem. Nós já vamos estar... Da Vanessa, é verdade, da Vanessa. Da Vanessa, o Francisco está vindo aí, é da Vanessa, né? No mais, desejo a todos um bom retorno aos seus lares, bom descanso, abençoada semana. Obrigado, pessoal da música, Quitéria, que arrumou a Santa Ceia.